Boa noite a todos e a graça e a paz do Eterno chegue até você. Meus queridos, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus, que Ele me fez discernir e entender, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Eterno. Meus irmãos, Deus me fez entender o que é ir a Cristo após Ele. Esses dias eu estava dormindo, e fiquei pensando antes de dormir, à noite, estava pensando sobre essa passagem bíblica, o que é pós-Cristo, E Deus me fez entender, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar para você, se você puder compartilhar essa mensagem para outras pessoas que queiram ouvir da parte do Senhor. É interessante, meus queridos irmãos, que no capítulo 9, versículo 1, Jesus inicia esse capítulo dizendo para os seus discípulos, irem até a cidade, Deus lhe deu poder para que eles viessem expulsar demônios, que viessem orar por vidas que estivessem enfermas e fossem curadas, aqueles que estivessem aprisionados fossem libertos em Cristo Jesus. E Jesus mandou eles pregar o Evangelho. E quando eles chegassem em alguma cidade, que não quisesse ouvir a mensagem, eles poderiam bater os pés, e o pó seria da poeira seria testemunha, contra aquela cidade que não quiseram ouvir o Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, e ali os discípulos, começaram a fazer sinais e prodígios, e eles ficaram maravilhados. E o Herodes, o tetrarca, a palavra de Deus nos fala que ele, ouvindo falar o que estava acontecendo nas suas redondezas, ele pergunta: será João Batista, que o matei e ele ressuscitou? Ou será Elias ou um outro profeta que está fazendo esses sinais e prodígios? E assim corria perante aquela circunvizinhança, esses comentários. E os discípulos voltaram até Cristo, a palavra de Deus nos fala, eles voltaram até Cristo, e Jesus, tomando os discípulos, ele os leva a um deserto de uma cidade chamada Betsaida. E ali a multidão, sabendo aonde Jesus estava, eles vão ao encontro, mesmo sendo ao findado dia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E ali, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que a multidão chegando lá, eles recebem, da parte de Jesus Cristo, curas, milagres e prodígios. E já era findando o dia, os discípulos chegam a Jesus e diz: Mestre, despede a multidão porque já é tarde, para que eles vão e encontrem comida. E Jesus pediu para que os discípulos alimentassem aquela multidão. Era cerca de 5.000 homens. E os discípulos, sem entender o que Jesus estava querendo passar, eles disseram que não tinha, a não ser que fosse comprar na cidade. Imagine comprar alimento na cidade para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Glória seja dada no nome de Cristo Jesus. E ali, meus irmãos, os discípulos encontram ali, no meio deles, 5 pães e 2 peixinhos. E eles apresentam a Cristo. Invocado que o interessante que eles não sabiam o que fazer. Por mais que eles tivessem ido pregar na cidade, eles viram sinais e prodígios, ficaram maravilhados, mas eles não entendiam o que Cristo poderia
fazer com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que Jesus, recebendo aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele, levanta ao céu e abençoa e parte, E ali foram alimentados 5.000 homens, meus queridos irmãos, mulheres e crianças, E sobraram 12 cestas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ao fim da hora do dia, terminando, essa maravilha que aconteceu, os discípulos ficaram maravilhados em ver esses sinais, E Jesus, quando estava em particular com os discípulos, Jesus pergunta a eles o que eles ouviram falar de Jesus. E os discípulos comentam que a cidade fala que é um novo profeta, fala que é o Elias que está perante a sociedade. O discípulo fala que na cidade se comenta, que é o João Batista que se ressuscitou, que foi ressuscitado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Jesus, olhando para o discípulo, pergunta: o que vocês pensam que eu sou? E a palavra de Deus fala, meus queridos irmãos, que Pedro, foi revelado e entendeu que ali era o Cristo, enviado por Deus, o Salvador, o nosso Redentor. E Jesus compartilha para os seus discípulos que se alguém quer vir até ele, tem que negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Jesus estava dizendo para os discípulos o que é ir após Cristo, o que nos faz entender, meus queridos irmãos, Pós Cristo é entender que nós temos que seguir Jesus após a cruz. Jesus veio, ao mundo, pregou o Evangelho e ele foi até a cruz, para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. A inimizade que era contra nós foi pregado na cruz. E quando nós entendemos e compreendemos que a nossa cruz foi carregada por Cristo Jesus, até o Calvário, e quando muitas vezes nós não entendemos isso, nós temos que carregar a nossa cruz e levar até o Calvário, entendendo o que Jesus fez, e lá morrendo juntamente com Ele, e ressuscitando juntamente com Cristo, assim como Ele ressuscitou. Ele ressuscitou sem a cruz, Ele ressuscitou purificado. Jesus se fez pecador sem pecado, para assumir o nosso lugar, assumir o meu, assumir o seu lugar. E ali, meus queridos irmãos, a palavra de Deus fala em Efésios 2:14 que a cruz foi morta juntamente com a inimizade, em Cristo Jesus. E ali nós ressuscitamos com Ele. E a partir do momento que nós ressuscitamos com Cristo, nós somos uma nova criatura. Porque a palavra de Deus fala que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, doutor da lei, conhecia bem as Escrituras. Mas ele via que algo diferente Jesus estava fazendo. Jesus fala para o discípulo que era... ele ia ser perseguido pelos escribas e fariseus, porque eles não entendiam o que era o Evangelho de Cristo, o que era a sua graça, o que era o seu amor. Meus queridos irmãos, e ali Jesus fala para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Nicodemos não compreende o que é nascer de novo. O nascer de novo, meus irmãos, é você deixar, o entendimento que Nicodemos tinha tudo sobre lei, tudo sobre religiosidade. Ele tinha que nascer de novo em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, recebendo a sua graça, porque nós éramos da linhagem de Adão. E Cristo, com sua morte, nos transportou para a sua linhagem, pela desobediência de um,
Pela desobediência de Adão, né, nós nos tornamos pecadores, mas pela obediência de um que é Cristo Jesus, nós nos tornamos santos em Cristo Jesus. A palavra santo significa ser separado. Não é pelas minhas próprias forças, não pelos meus méritos, mas é Cristo que me separa, é Cristo que santifica, é Cristo que me purifica. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a inimizade que era contra nós foram pregadas na cruz, foram cravadas no madeiro. E você tem que entender que o que você precisa fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, é crer no que Cristo fez. Porque Deus fala, Jesus fala até para Nicodemo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia. A partir do momento que você crê, você vai gerar dentro de você uma fé, né? Porque a fé vem através do ouvir. O ouvir, a gente temos fé e nós cremos. E a partir de nós cremos, nós nos tornamos justificados em Cristo Jesus. É Cristo que vai te purificar, é Cristo que vai te sarar. Se você sofre de alguma enfermidade, eu não sei o que está passando na sua vida, mas você precisa crer nele. É pela sua fé em Cristo Jesus que você vai ser curado. A vontade de Deus de curar a sua vida, de transformar, de libertar, é muito maior do que nós pensamos ou sonhamos. O que Deus preparou para ti, nós não imaginamos, são maiores do que nós sonhamos, são maiores do que nós queremos. Glória seja dado ao nosso eterno Deus. Meus queridos irmãos, ouça essa palavra, creia, né? Creia em Cristo Jesus. Me lembro daquela mulher, né, que foi pega no adultério, estava no pecado, né? Os fariseus os religiosos levaram aquela mulher em direção a Cristo. Chegando lá, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala que eles apresentaram aquela mulher a Cristo. Eles, por ser tão religiosos e saber que no meio da multidão ali existiam muitos religiosos ouvindo o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus nos fala, meus queridos irmãos, que eles diziam para Jesus, queriam pegar Jesus. Diz assim, na lei de Moisés está escrito que se essa mulher for pega no adultério, ou qualquer que seja, quem for pego no adultério tem que ser apedrejado. Eles sabiam que Jesus veio para salvar. Eles entendiam o que Jesus estava pregando. Mas eles não concordavam e eles queriam pegar Jesus perante a multidão. E se Jesus cumprisse o que estava escrito na lei de Moisés, eles, né, iam demonstrar para a multidão que Jesus não veio salvar eles. Mas Jesus, com toda a sabedoria do alto, ele fala para os fariseus, para aqueles religiosos, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ali começaram a sair dos mais velhos até os mais novos, e todos se retiraram. Jesus chega para aquela mulher e diz: onde estão teus acusadores, mulher? E ela diz: Senhor, não tem nenhum. E Jesus fala para ela: vai e não peques mais. Porque Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar, nos purificar do pecado. Jesus veio para nos libertar, né, de prisões, das cadeias, assim como foi aquele endemoniado gadareno. Jesus só precisou salvar a sua vida para que ele fosse pregar em Decápolis, falar do amor de Cristo. Jesus está querendo falar ao seu coração, você que está ouvindo nesse momento este áudio. Jesus está querendo te salvar, não importa o que tu fez, o importante é que você creia no que Cristo fez por você. É Cristo que vai te purificar, é Cristo que vai te libertar, é Cristo que vai te justificar, pois Ele já te justificou na cruz. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer é simplesmente crer em Cristo Jesus.
Quando a gente crê em Cristo Jesus, meus irmãos, nós estaremos firmados na graça mediante a fé. E assim, por mais que venham tribulações, assim como veio na vida de Paulo. Paulo mesmo sendo aprisionado em cadeias, ele e Silas foram lá louvar. Eles só conseguiam ser pacientes na tribulação. Na tribulação gera paciência, experiência, esperança. Eles só conseguiam gloriar-se nas tribulações, na esperança, porque eles estavam firmados na graça mediante a fé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque Paulo entendeu o evangelho da graça de Cristo Jesus. E é isso que Cristo quer nos revelar a cada dia, que nós temos que entender o seu amor. A vontade de Deus, meu irmão, é boa, perfeita e agradável para mim e para ti. Então, receba essa palavra. Creia em Cristo Jesus. Não olhe para você, porque se eu olhar para dentro de mim, se nós olhar para dentro de nós, nós vamos ver que somos falhos, cheios de defeitos. Mas nós, quando olhamos para Cristo Jesus, e se o nosso alvo é Cristo Jesus, e nós estivermos crendo nele, por mais que o inimigo se levante de um lado ou do outro, né? A palavra de Deus diz assim: toda arma preparada contra ti ou forjada contra ti não prosperará. Porque é Cristo Jesus que nos justifica. Só precisamos crer, acreditar, através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós seremos uma nova criatura. Vamos ter boas obras, porque Cristo Jesus vai fazer dentro de nós. As nossas boas obras que nós devemos praticar são de um salvo em Cristo Jesus. Mas a nossa salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, Jesus vai colocar dentro de nós, né, o fruto, vai colocar dentro de nós o Espírito Santo, e nós teremos, né, teremos dentro de nós os frutos do Espírito em Cristo Jesus. Pois tá, meus queridos irmãos, receba essa palavra, creia. A dificuldade que vem em sua vida, você precisa entender que são as coisas cotidianas que acontecem em nossas vidas. Não é a cruz que nós carregamos. Não, porque Cristo já carregou aquela cruz por nós. Muitas vezes as pessoas carregam a cruz porque ela não entendeu ainda o que é o Calvário que Jesus fez por nós na cruz. Não entendeu ainda o que é pós-Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, o Jesus Cristo ressurreto, ele já glorificado. Porque assim como Cristo é no céu, à destra de Deus, nós somos nele. Louvado seja o nome do eterno Deus. Fica conosco, fica com essa palavra, meus queridos irmãos. Que Deus venha nos dar uma noite abençoada. Graça e paz a todos. Se você puder compartilhar essa mensagem, compartilhe. Pessoas, vidas estão precisando ser alcançadas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Que não seja para me engrandecer, mas que Cristo venha engrandecer na minha vida e na sua vida. Receba essa reflexão em nome de Jesus Cristo. Amém.